Atenção! O programa a seguir é uma produção independente e o conteúdo nele veiculado é de total responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite, turminha de casa. Estamos nós aqui outra vez com vocês na www.tnibrasil.com.br, mais um programa Saúde Mulher. Está sempre com vocês às terças-feiras, a partir das 9h15. E como temos estado com vocês, né, desde o início do ano, eu acho que já estamos aí quase para fazer um aniversário, não é, produção? Um aniversário de 3 meses, será? Estamos ficando gente grande e contamos com vocês que continuam nos ajudando a fazer um programa cada vez melhor e cada vez mais informativo, informação interessante ao alcance do clique do seu mouse, sobre saúde da mulher e sobre saúde em geral. Essa noite nós temos uma convidada da pontinha da orelha. Nós vamos falar sobre um assunto que interessa a todas nós mulheres, principalmente naquela fase interessante, na fase da gestação. Como eu anunciei a semana passada, nós vamos falar do pré-natal, de um pré-natal especial. Espera aí que vocês vão ver já já. Primeiro vamos ver quem está na produção hoje, conversando com a turminha de casa. Quem é que está na produção hoje? É a menina super, hiper, extra poderosa? Qual delas? Mostra ele, câmera. Mostra a Janaína. Esses meninos da produção hoje, acorda a produção, vamos lá. E a Eliane também está conosco, fazendo o nosso back lá da produção, ajudando também o tempo todo. Eliane dá um tchauzinho. Isso! Essas são as meninas super poderosas de hoje. Vanessa está mandando um abraço e nós estamos mandando um beijo para ela. Hoje não está muito bem. E agora nós vamos apresentar a nossa convidada, doutora Sandra Bruni, odontóloga. Doutora Sandra é formada pela Faculdade de Odontologia de Mogi das Cruzes, né, doutora? É pós-graduada em ortodontia, em odontopediatria e saúde pública. Essa doutora tem 23 anos trabalhando na promoção da saúde bucal. Gente, tem muito para a gente tirar dela hoje, tem muito para a gente aprender com ela. Ela vem trabalhando com crianças, com adolescentes e com gestantes. E ela é responsável pela implantação de um programa, sobre o qual nós vamos falar agora, que é um pré-natal odontológico. Ela implantou o pré-natal odontológico numa cidade da Grande São Paulo, fez um sucesso não de mídia, um sucesso por causa dos resultados que alcançou. E nós vamos falar sobre isso agora. Doutora, me explica direitinho o que é isso, pré-natal odontológico? O pessoal de casa quer saber. Primeiro, boa noite aos internautas, obrigada pelo convite, é uma satisfação estar aqui com você essa noite. Então, muito obrigada também pela sua presença. E conte pra gente, doutor, o que é isso, pré-natal odontológico? Então, Marta, pré-natal odontológico surgiu essa ideia há pouco tempo. Nas últimas 2 décadas, a odontologia mudou, houve muitas mudanças na área da tecnologia, no conhecimento, no estudo profundo, mas há 20 anos atrás pensava-se que promoção em saúde bucal era prevenção da criança na idade escolar, de 7 a 10 anos. De 10 anos para cá, esse conceito foi mudando. A prevenção seria um pouco mais precoce, de 0 a 3 anos na idade pré-escolar. Atualmente, a ideia é a prevenção começa mais precoce ainda, na criança, na idade intrauterina, onde se faz a promoção, a prevenção no binômio mamãe e bebê. Então, hoje o pré-natal odontológico ou odontologia intrauterina é a especialidade que cuida da mãe gestante e prevenindo as doenças bucais do bebê. Mas vocês estão vendo, turminha de casa? Estão vendo como é interessante a coisa, como é importante? Tudo que a gente vem falando aqui esse tempo todo, o cuidado da gente começa desde quando a gente mesmo, mulher, está ainda dentro da barriguinha de nossa mãe. Observe as coisas que a doutora vai falar para a gente hoje. Doutora, sobre a boca da gestante, né? O ambiente bucal da gestante, ele é diferente da gente não gestante?
A gestante, ela sofre sérias mudanças do corpo, né? Mudanças metabólicas, fisiológicas, emocionais, que se refletem em mudanças do meio bucal. Então, a gestante tem uma produção menor de saliva, isso favorece a proliferação bacteriana, dando mais cárie. A gestante tem, por conta das mudanças hormonais, ela pode estar propensa a ter gengivite, mas a gengivite não é provocada pela gestação, não é porque ela é gestante que ela vai ter gengivite. Ela vai ter gengivite porque a gestação, pelas mudanças hormonais e liberação de outras substâncias, faz com que aquele local da boca que já tem uma inflamação, isso fique exacerbado. Então, a gestante, ela vai ter, por conta dessas transformações sistêmicas da própria gestação, que é algo fisiológico, isso vai refletir na boca. Não é que a gestação provoca. Sim, também a gente observa que a gestante ela tem uma dificuldade maior para manter a higiene bucal, porque ela enjoa muito, né, quando ela manuseia língua, dentes, exatamente, né? Então ela acaba fazendo uma higiene mais superficial. A gente sabe que no primeiro trimestre da gravidez é justamente o período em que a gestante começa a ter placa bacteriana, gengivite, porque ela não consegue escovar por conta dos enjoos, da ânsia, enfim, e ela acaba deixando para lá. E no segundo trimestre da gravidez, a gente imagina que seja o melhor período para a gestante procurar o dentista e fazer a avaliação, né? Em realidade, em consultório obstétrico, a gente recomenda que a nossa gestante, já no início da gestação, faça uma avaliação. Sim. Né? Lógico, se ela puder fazer até antes de engravidar e manter suas avaliações duas vezes por ano, como nós fazemos, né? Mas digamos que ela não faça isso. Engravidou, faz uma avaliação, mesmo que ela não vá proceder a um tratamento naquele momento, mas para a gente obstetra é importante que a gente saiba como está a saúde daqueles dentinhos. A avaliação, eu acho que deveria ser protocolo já de um trabalho interdisciplinar, já com o obstetra, né? Depois que a criança nasce com o neonatologista e depois com o pediatra, fazer um trabalho conjunto aí. A avaliação ela tem que ser imediata. A gestante soube que ficou grávida, procura um dentista fazer uma avaliação bucal. Porém, o tratamento odontológico, se for necessário fazer, o ideal seria no segundo trimestre, entre o 4º e o 7º mês. É mais confortável, é mais confortável né? para a gestante, as alterações são menores, no terceiro trimestre já está grande, com barriga, mas a não ser que seja um caso extremo de urgência, uma emergência. Aí é em qualquer momento. A qualquer momento. E a gestante que está cursando, a mulher que está cursando uma gestação de risco, a mulher que é diabética, a mulher que é hipertensa, cardiopata, qual a importância do pré-natal odontológico para ela? Olha, nós sabemos hoje que muitos estudos mostram, né, que a gestante que tem um foco de infecção na boca e não trata essa infecção, ela vai para a corrente sanguínea, atravessa a placenta e vai atingir o bebê. E pode provocar abortamento. Então, nós temos índices altos, elevados de gestantes diabéticas, principalmente, que o metabolismo dela já é diferente por ser diabética, não apenas a diabetes gestacional, mas aquela gestante que é diabética já e fica gestante. A gente tem notícias, sim, de muitos casos de malformação do bebê e abortamento por conta de infecção dentária. Né? A gente sabe que a infecção dentária leva à morte, as pessoas não acreditam, né? Mas, assim como uma infecção urinária que não é tratada, pode dar sérias sequelas na gestação, a infecção dentária também. Então, na realidade, a infecção dentária é extremamente importante mesmo na mulher de gestação de baixo risco. A gestação se torna até de alto risco por conta da infecção dentária. E se ela é diabética, como você mencionou, pior, porque ela tem uma imunidade mais comprometida, né? Então aí a situação piora. Tá vendo, gente, como é importante o tema de hoje? Então, você que está gestante ou está pensando em gestar, não esqueça que você tem que olhar também a saúde dos seus dentes, a saúde da sua boca como um todo, língua, gengiva, tudo é importante olhar.
Então, a gente vai dar uma paradinha agora, como sempre. Esperamos vocês, então, mande suas perguntas, tá certo? E seus comentários. Daqui a pouquinho a gente volta já. Foi eu que fiz. Nossa, delícia! Lindo. Cerca de 10 mulheres morrem por dia no Brasil vítimas da violência do próprio parceiro. Mas agora? Pode. Até quando você vai ignorar? Basta! Violência contra a mulher não tem desculpa, tem lei. Prevenção é saúde. Você precisa estar atenta à sua saúde. A partir dos 21 anos, faça o autoexame nas mamas todo mês. O câncer de mama pode ter até 100% de chance de cura quando identificado e tratado precocemente. E dos 25 aos 64 anos, faça o exame preventivo uma vez por ano. Após 2 exames com resultados negativos consecutivos, você deve repetir o exame a cada 3 anos. Secretaria da Saúde, Governo do Tocantins. Use as suas mãos. Use para sentir a delicadeza que a vida pode lhe trazer. Use para dar o seu toque pessoal aos dias. Para fazer um carinho. Para dar um presente. E para tecer um elogio. Use as suas mãos para cuidar. Cuidar de você mesma. Se toque. Se cuide. Voltamos com vocês e com a nossa convidada Sandra Bruni, dentista ou odontóloga, né, tanto faz, que é pós-graduada em ortodontia, odontopediatria e saúde pública, e estamos falando agora sobre o pré-natal, estamos falando no dia de hoje, na noite de hoje, sobre o pré-natal odontológico, trazendo pontos importantes para as gestantes que estão em casa assistindo. Doutora Sandra, vamos falar um pouquinho sobre o bebê, né, que você mencionou no primeiro bloco, as coisas que acontecem com a mãe que se refletem no bebê. E falando sobre benefícios, o autocuidado da mãe, né, do ponto de vista da saúde bucal, dos dentinhos, como isso beneficia o bebê? Então, a mãe gestante, ela, por natureza, ela já se preocupa com o bebê, né? Então, é a fase em que ela se reserva para ela acompanhar o bebê. E ela já tem um momento propício para que ela pense como será a saúde desse bebê. No momento em que ela procura o autocuidado geral e bucal, os benefícios são aqueles que a gente comentou, né? O bebê vai ser sempre beneficiado. Porém, quando o bebê nasce, a mãe, no pré-natal odontológico, ela recebe orientação de como que ela vai cuidar da boquinha desse bebê, mesmo sem ter os dentinhos. Né? O bebezinho lá sem dente, não precisa cuidar, né? Não precisa ter dente, precisa cuidar, precisa limpar, não precisa, mas precisa, né? Quando o bebê vai amamentar, depois que amamenta, a gente orienta as mães como limpar essa boquinha. Um paninho umedecido, tirar todo aquele resíduo da boquinha, porque ali pode dar inflamação, né? O bebezinho fica ali com aquele resíduo o dia inteiro, aquilo vai fermentando, tem que limpar, a gente orienta a mãezinha. E outra coisa que acontece muito, bebezinho que nasce com dente. Né? Será que existe bebê que nasce com um dentinho já de leite? E aí, como é que faz? Pois é, e aí, como é que faz? Né? E aí, como que vai amamentar? Né? Com aquele dentinho, vai machucar a mãe. Morrem de medo, pensa que vai morder o peito, que vai arrancar pedaço. Você imagina, sem o dentinho já dói no começo, imagina com o dentinho, né? Muitas vezes esse dentinho cai. Em outras vezes não, já é o dentinho de leite mesmo que vai ficar ali. Então é o dentinho que está no meio bucal, que está exposto à cárie. Né? E quando a gente fala em cárie, a gente fala no pré-natal, orienta a mãezinha o quê? Que a cárie é transmissível.
É difícil as pessoas entenderem e acreditarem nisso. A cárie é uma doença transmissível. Em 99% dos casos é a mãe que passa a cárie para o bebê. Né? Depois que o bebê já acabou de amamentar, está na fase de papinha, né? Pega a papinha, será que está quente? Experimenta na boca, né? Na hora que assopra, bactéria já leva para o bebê. Né? Então o bebê com 6 meses, começou os primeiros dentinhos. Então, no pré-natal, a gente orienta a mãe, desde que o bebê nasceu até 1 ano de vida, a gente está acompanhando esse bebê junto com a mãe no pós-parto. Que assim, além de manter o ambiente bucal do bebê limpinho e protegido, ainda vai criando esse hábito, né? O bebezinho já vai adquirindo isso como um hábito mesmo, que ele vai levar pela vida fora, né? Sim. Terminou de se alimentar, higienizou, né? Isso vem de berço, né? E a amamentação, né, que é um fator importantíssimo, né, a amamentação não só, sob o nosso ponto de vista, né, odontológico, não só o leite materno, que é essencial, né, mas a fisiologia, né, o mecanismo de amamentar. O mecanismo, né, o movimento que o bebê faz para amamentar, propicia o crescimento da mandíbula. Então o bebezinho nasce com esse osso aqui da mandíbula para trás. Por quê? Porque na hora que ele vai amamentar, ele faz movimento de ordenha, então vai para frente. Então quando ele está com 6 meses, 1 ano, esse osso da mandíbula já está na posição correta. Então a natureza faz isso. Então a amamentação também ajuda ao crescimento correto, ideal do osso do bebê, dos ossos da face do bebê. Então, muitas vezes a criança com 2 anos, que a gente detecta já, né, no consultório, que precisa para o aparelho, muitas vezes porque não amamentou, né? Então, a amamentação, além de ser tudo aquilo que a gente já sabe de benefícios para o bebê, além de tudo, ajuda no crescimento ósseo. Na formação de todos os ossinhos da face, exatamente, né? É isso, e até no sistema respiratório do bebê vai ser importante depois, exatamente, né? Porque é um conjunto de ossos, de engrenagens que bem azeitados funcionam perfeitamente, né? Mas nós já temos uma pergunta de web espectador para você. Fala, Janaína, o que tem aí para a doutora Sandra Bruni? Oi, tem uma pergunta aqui de Cristiane Luz, de Osasco, nossa amiga já, né, que manda muitas perguntas. Ela pergunta, a utilização dos anestésicos é mais indicado às gestantes em tratamento odontológicos ou existe outros? Quando a gestante precisa fazer um tratamento odontológico com a necessidade de anestésico, nós usamos anestésicos indicados para gestantes. Geralmente não são os anestésicos comuns que nós usamos em pacientes que não estão gestantes, mas são anestésicos próprios e a gestante pode sim receber anestesia, sim. Se a gestante precisar numa emergência tratar um canal, ela pode sim. Deve fazer, né? E esses anestésicos, eles são indicados, não fazem mal para o bebê, então a gestante pode e deve fazer o tratamento sim, se necessário, com anestesia. Eu costumo dizer em consultório, dizer para os pacientes em consultório, em ambulatório, que o anestésico que o dentista vai usar é o mesmo que a gente vai usar no parto. Então, nada que vai fazer mal para você e nem para o bebê. O dentista sabe o que está fazendo, ele é formado e os procedimentos são seguros, né? Não existe isso de não pode tratar os dentes da gestante. Muito pelo contrário, precisa, deve, né? Um dente com problema, com infecção, ou mesmo com cárie, que também é um tipo de infecção, pode levar a um abortamento, como a doutora já falou, e mais tarde, um bebê maior pode levar a um parto prematuro. Rompe a membrana das águas, né? Estoura a bolsa, como a gente fala, e o bebê pode nascer prematuro por conta disso. E com infecção nele próprio. Também. Tem mais uma pergunta que a Janaína quer falar, das nossas web espectadoras? Tenho sim. Luciana de São Paulo coloca. Boa noite. Muita gente diz que não é bom usar aparelho durante a gravidez. Gostaria de saber se o aparelho pode causar alguma complicação durante o parto. Boa pergunta também. Se a gestante já faz uso do aparelho,
Se ela já está usando aparelho quando ela descobre que está grávida, continua com o tratamento. Já usava, continua. Tratamento. Se ela está gestante e quer pôr o aparelho, não há impedimento nenhum. O aparelho não vai trazer nenhuma complicação na gestação, a não ser em casos em que a gestante não tem uma boa higiene bucal e já tem uma gengivite, e por conta daquilo que nós já falamos, com as alterações bucais, essas gengivites, as inflamações se exacerbam e durante o tratamento ortodôntico dificulta um pouco a higienização, mas não é contraindicado, não. Então, mas aí seria um caso bem específico, bem né? específico. O uso do aparelho, se Muitas estiver vezes, indicado, não tem problema começar durante a gestação. Não, e muitas vezes a gestante prefere deixar para depois, porque pode incomodar, enfim, mas não é contraindicado. Satisfeita, Luciana? Eu acho que está na hora do próximo intervalo. Desculpa, me perdi um pouquinho, turma, mas assim, programa ao vivo é assim mesmo, né? A gente acerta, a gente erra, vamos lá. Vamos fazer mais um intervalinho e a gente volta já já com a doutora Sandra Bruni, pré-natal odontológico. Até já. Prevenção é saúde. Você precisa estar atenta à sua saúde. A partir dos 21 anos, faça o autoexame nas mamas todo mês. O câncer de mama pode ter até 100% de chance de cura quando identificado e tratado precocemente. E dos 25 aos 64 anos, faça o exame preventivo uma vez por ano. Após 2 exames com resultados negativos consecutivos, você deve repetir o exame a cada 3 anos. Secretaria da Saúde, Governo do Tocantins. Estamos de volta do nosso intervalinho VaptVupt e agora nós vamos para uma parte super interessante do programa, que agora nós vamos fazer um tira-teima de mitos e verdades. Isso é super legal. Doutora Sandra, eu vou lhe jogar umas coisas, umas perguntas, uns comentários que a gente ouve muito em consultório, em ambulatório, às vezes em sala de espera, né? Às vezes a gente está numa festinha e alguém vem comentar com a gente. E você vai tirar dúvida, tá bom? Da turma de casa e da turma daqui, inclusive a minha, tá bom? Não tira teimazinho aí. Por exemplo, mãe que come doce, gestante, né? Gestante que come doce, o filhinho nasce querendo comer doce? Mito ou verdade? Mito ou verdade? Verdade. Assim, nas primeiras semanas de gestação, né, por volta da 6ª semana de gestação, os dentinhos já começam a se formar. 6 semanas de gestação, uma gotinha de água na barriga da dente. Os dentinhos já começam a se formar, os dentinhos de leite do bebê. E por volta da quarto mês, as papilas que ficam na língua e em volta da garganta, que a gente chama de papilas gustativas, que dão a sensação do sabor, começam a se formar nessa época. E é justamente nesse período que a mãe tem vontade daqueles desejos loucos e ela começa a ingerir muito carboidrato, ela tem necessidade de ingerir carboidrato doce e essas papilas estão sendo desenvolvidas ali. A criança começa essa sensação do doce começa ali, então a criança vai futuramente ter sim tendência ao doce. Essa foi ótima. A Janaína estava ali na produção fazendo assim. Eu acho que na gestação ela andou comendo bastante doce. Coitado do Pedrinho, ai meu Deus. Mas tem uma coisa, o bebê não nasce com cárie, tá? Ele não vai ser propenso a cárie por causa disso. Tá, essa é uma dúvida que as pessoas têm. A cárie é transmissível e não é na gestação que o bebê vai ser propenso ou não a cárie. Isso, porque isso é outra coisa que elas perguntam. O dentinho já nasce cariado? Já pode nascer o dentinho cariado? Não. Então não é assim? Não. E aquelas manchinhas, que tem os dentinhos que já nascem com umas manchinhas brancas? Sim. O que é isso? Aquilo é uma malformação do esmalte, que é a parte dura que reveste o dente, que chama melogênese imperfeita, ou seja, a formação do dente, que começa ali naquelas primeiras semanas, ela é mal feita. Então, os dentinhos podem nascer com manchas brancas. E um fator também que me remeteu agora, que me faz lembrar, que muitas gestantes pensam que durante a gravidez ela tem que ingerir flúor. E muitos profissionais
até ministram esse flúor para a criança, para o bebê, para a mãe, na intenção de preservar os dentinhos da criança. Não há necessidade, porque só a água que ela ingere já é fluoretado, o dentifrício, que ela escova os dentinhos, já vem com flúor, então não há necessidade. Muitas vezes o excesso de flúor pode promover essas manchas nos dentes. Mas essas manchas, nesse caso de excesso de flúor, também significa enfraquecimento do esmalte? Não. Ou aí é só mancha mesmo? Mancha. Aí é só mancha mesmo, certo. Tem um tiratema que você já respondeu mais ou menos no outro bloco, se a gestante pode fazer tratamento odontológico. A gente já respondeu que sim, que é mais confortável no segundo trimestre, né? Mas e se ela precisar de usar antibiótico? Esse antibiótico pode manchar os dentinhos do bebê que vai nascer? Não. Ou pode fazer algum mal? Não. Os antibióticos também, assim como os anestésicos, tem os antibióticos indicados para gestação, né? A doutora Marta sabe melhor, né? Pode explicar melhor. Mas se houver necessidade, a gestante tem que tomar antibiótico, sim, mas não afeta o bebê, de jeito nenhum, nem na formação dos dentinhos. Gente, pelo amor de Deus, né? Se o médico ou um dentista passou um antibiótico é porque precisa e tem que tratar você. Se não tratar você, aí sim, né? A bactéria que está causando aquele problema em você é essa bactéria que vai poder fazer mal para o seu bebê, né? Por favor, hein? Atenção. Vamos ver o que mais tem de interessante que o pessoal pergunta muito aqui. Agora tem perguntas mais genéricas. Isso foi uma paciente que me perguntou uma vez. Ela acha que assim, hoje em dia está como se fosse uma onda, todo mundo de qualquer idade usando aparelho ortodôntico, né? Então ela pergunta, todo mundo tem que usar em algum momento da vida o aparelho ortodôntico? Não, o aparelho ortodôntico é indicado para casos onde há necessidade. E não tem idade. Ele funciona em qualquer idade? Qualquer idade. Criancinha de 3 anos, né? Por exemplo, que chupa chupeta, que é um mito, né? Que já só a chupeta já dá um programa, né? Só Nem fala me de chupeta. fala da chupeta. E criancinha de 2 anos, 3 anos que precisa da chupeta, que precisa usar aparelho por conta da chupeta, ou pessoas de 60 anos, 70 anos que podem usar aparelho, mas tem a sua indicação, não é todo mundo que precisa usar. Tá, pessoas de 40, 60 anos, eu achei que você ia dizer que pode usar chupeta. Não, o aparelho. Janaína disse que tem mais uma pergunta que ela quer passar para ti. Tem uma pergunta aqui de Cristiane de Osasco, ela pergunta, existe relação de doenças transmissíveis ao feto quando existe infecção dentária na gestante? Isso a gente comentou, a gestante sim, que tem focos de infecção, essa infecção pode chegar no bebê sim. Sim. E promover aquilo que a gente já falou, pode um parto prematuro, um abortamento. As bactérias. Bactérias, sim. As bactérias que estão no ambiente bucal provocando infecção na boca são bactérias realmente perigosas para o bebê. Então o foco tem que ser retirado, a mãe tem que ser tratada, né? Todo o tratamento odontológico que for necessário. Todo o tratamento. Piercing de dente, tão bonitinho. Eu acho lindo. O que você fala sobre piercing de dente? É um modismo? Pode prejudicar o esmalte? É contraindicado na gestante? Olha, o piercing, ele é por conta de estética, né? É uma moda. Ele é colado com adesivo, só no esmalte não estraga o dente, né? Mas existe outro tipo de piercing, que é aquele que é na língua. Piercing de língua, piercing de lábio. De lábio. Né? Esse sim. Eu não recomendo, porque ali é um foco de bactérias, né? E a gestante usar isso, então, se a gestante usar piercing, tire, para a saúde do seu bebê, porque esse piercing, ele coloniza bactérias mesmo ali, a higienização é difícil e pode até virar coisa pior, pode dar tumor e tudo. Então, o piercing no dente é bonitinho, mas na língua, no lábio, na mucosa, eu não recomendo. Certo. Agora a pergunta é sobre cigarro. Cigarro estraga os dentes? O cigarro, ele causa problemas periodontais, ou seja, problemas de gengiva, problemas da estrutura que sustenta o dente, sim. O cigarro provoca mau hálito, mancha, né? Deixa os dentes amarelos, pigmenta, ele é altamente pigmentante e
também ele provoca, sim, o câncer de boca. Né? 90% dos cânceres de boca são provocados pelo cigarro, sim. Né? E gestante fumar... Nem pensar. Nem pensar. Todos os aspectos que o cigarro, né? A gente pode fazer um programa só sobre cigarro. Mas, em relação ao câncer de boca, você mencionou, isso é super importante, né? O Brasil está passando agora, acabou de passar pela campanha de prevenção ao câncer bucal, né? Então, no Brasil inteiro, todo mundo se mobilizando para examinar a população acima de 50 anos, né? E eu queria que você esclarecesse aqui para nossa web espectadora e nosso web espectador que está em casa, o que os dentistas estavam procurando, né, na boca das pessoas quando eles estavam fazendo a campanha de câncer bucal. Porque quem não participou da campanha, de repente, isso pode ser um alerta interessante. É interessante porque é importante esclarecer porque a pessoa pode fazer o autoexame, né? Qualquer lesão diferente na boca, de cor diferente, lesão branca ou lesão vermelha, lesão bolinhas, pode ser mancha, né? Você olha a boca, olhou a língua, olhou no dorso da língua em cima, está com uma cor diferente, tem uma bolinha branca, uma bolinha vermelha, inchadinho, tudo isso chama atenção. É diferente daquilo que é a boca normal. Então procure o seu dentista para fazer uma avaliação. Pode não ser nada, mas pode ser olhar a bochecha, os lábios embaixo dentro, da a língua, né? A garganta. É sempre bom. Encontrou uma coisinha de diferente, né? Agora, Janaína, fala aí pra gente como é que tá a rede social. Olha, hoje tem bastante perguntas, muito parabéns. Adoraram o penteado da doutora. Opa! Né? E beijo especial para todo mundo. Olha, hoje não vai dar para falar o nome de todo mundo, mas um beijo para todo mundo. Obrigado pelo penteado. O penteado é produção da Eliane. Eliane é que me cuida. Se vocês quiserem conversar com ela depois, tudo bem. E atenção, gente. Agora nós vamos nos despedir da nossa querida doutora, mas lembre que todas as perguntas que não foram respondidas por ela aqui nesse momento serão respondidas durante a semana. Então, tudo que veio, que não deu para a gente falar ao vivo, nós vamos mandar para o e-mail dela e ela vai responder para vocês, tá certo? Então, doutora, muito obrigada por sua presença aqui, adorei, o programa foi ótimo. Muito bom. E espero que você possa vir outras vezes. Muito obrigada pela oportunidade. A Câmara é sua. Boa noite a todos, que todas as gestantes sempre pensem em cuidar de si, o autocuidado, que esse autocuidado é para o benefício do bebê, tirar esse mito, esse medo. A gestante deve se tratar, procurar o dentista, tratar todos os dentes, fazer tratamento de canal, extração, o que for necessário, tem que ser feito durante a gestação. Uma coisa importante, que a gestação não faz o dente quebrar, não deixa os dentes enfraquecidos, o cálcio que o neném precisa não vem do dente, o dente não quebra porque está grávida. Ai, que ótimo, que ótimo. Eu queria brindar a senhora, as suas informações que foram muito especiais, tá? E brindar você que está em casa, que ficou assistindo, que participou e que está se cuidando, porque esse é o nosso objetivo, informações para você se cuidar. Saúde, mulher!